1 Reis 18, a partir do verso 41. Nós vamos ler até o verso 46. Nós continuamos a nossa série de mensagens bíblicas sobre o ministério do profeta Elias. E hoje o tema de nossa mensagem é a oração como expressão da adoração. A oração como expressão da adoração, com base nesse texto bíblico de 1 Reis, capítulo 18, versos 41 ao 46. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim por 7 vezes. À 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Amém. Pai nosso, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor ilumine nossas mentes e nos prepare, a fim de que compreendamos a Tua palavra. Usa-me nesta noite como Teu servo, como boca de Deus, que as minhas palavras sejam as Tuas palavras, que não voltam vazias. E Deus, sonda os corações de cada homem, cada mulher aqui presente. É momento de aquietar o coração. Acalma, Senhor, a alma aflita, o coração angustiado. Que a Tua palavra venha impactar essas vidas. E que o Senhor seja exaltado nesta noite. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Irmãos, estamos acompanhando o ministério do profeta Elias. E muitos têm Elias como um grande herói da fé. De fato, é um grande homem de Deus. Nós estamos estudando e meditando no que a Bíblia Sagrada trata a respeito deste homem de Deus, seu porta-voz. Nós vimos então que Israel era o reino do norte. O povo de Deus estava dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O profeta Elias, ele surge nesse contexto do reino do norte, de Israel. Israel estava agora devotado a Baal. Era um culto idólatra, eles estavam afastados dos caminhos do Senhor, e Deus estava incomodado com isso. Só há um Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. Israel havia virado as costas para o seu Deus. Então Deus dá ordem ao seu profeta, o profeta Elias. Ele chega com uma mensagem de juízo. Deus então vai trazer, por meio de Elias, uma mensagem de castigo. Deus cerrou os céus, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias. E por 3 anos e 6 meses não choveu em Israel. Isso, para uma sociedade agrária, gerar algumas consequências terríveis. A seca, animais morrendo, a fome se aproximava. E de repente Deus agora levanta o seu profeta, aquele homem que fora sustentado de maneira sobrenatural no ribeiro de Querite. Ele era alimentado pelos corvos com pão e com carne. Depois ele foi sustentado por uma viúva pobre em Sarepta de Sidom. Depois nós testemunhamos, podemos observar aqui nos registros das Escrituras Sagradas, aquele embate entre os profetas de Baal e o profeta do Senhor no Monte Carmelo. E Deus enviou fogo do céu
e os profetas de Baal sofreram o juízo de Deus, e Israel pôde dizer: só o Senhor é Deus. Novamente o povo se volta para o Deus verdadeiro. Então, a partir deste momento, nós começamos a nossa mensagem. Nesse momento que Elias, conforme a palavra do Senhor, havia se encontrado pela segunda vez, depois de 3 anos, com o rei Acabe. Ainda que a sua vida estivesse sob risco, ele foi obediente e fiel à determinação da palavra do Senhor. O profeta Elias, então, traz esta mensagem, mostra que o perturbador de Israel era o rei Acabe, Jezabel, aquele culto idólatra que aborrecia e tornava o Deus de Israel um Deus ainda mais irado com os pecados de seu povo. E por isso aquela seca. Deus havia cerrado, fechado os céus. E agora Elias então vem trazer uma mensagem de renovação de esperança. Elias vem trazer a profecia, a promessa de Deus das chuvas sobre a terra. E aqui nós começamos no ribeiro de Quizon, quando Elias se dirige ao rei Acabe, esse rei perverso, que desviou todo o povo de Deus dos caminhos do Senhor, e ele fala: sobe, come e bebe. Enquanto o rei Acabe se volta para a sua guarnição, a sua comitiva real, para se alimentar, o profeta Elias, o homem de Deus, ele sobe até o cume do Monte Carmelo com uma finalidade: ele sobe para orar. Ele sobe no Monte Carmelo para orar. E o homem de Deus, então, ele diz aqui a Bíblia Sagrada no verso 41, na segunda parte: já se ouve ruído de abundante chuva. Foi assim que o profeta Elias se dirigiu ao rei Acabe. E veja que naquele momento não havia barulho de nada, não havia evidência alguma de chuvas, não havia nuvens negras, pesadas, carregadas de água, não havia ventos, não havia trovões, relâmpagos, não. Aquele homem de Deus, pela fé, e seu ouvido aguçado pela fé, ele podia então ouvir a ruidosa aproximação das chuvas abundantes que Deus havia de enviar sobre as terras do povo de Israel. É pela fé. Por quê? Porque lá em 1 Reis 18:1, nós vemos que a determinação do Senhor, a palavra do Senhor que veio até o profeta Elias, é que ele levaria a mensagem ao rei Acabe, dizendo que o Senhor Deus enviaria chuva sobre a terra. E mesmo não havendo nenhuma evidência da aproximação das chuvas, Elias obedeceu a palavra do Senhor, obedeceu a direção do Senhor e confiantemente, com ousadia, foi levar essa mensagem. Pois bem, Elias então sobe até este lugar, o Monte Carmelo, e se prostra. Diz a Bíblia Sagrada, aqui no verso 42, que ele estava encurvado para a terra. Ele meteu o rosto entre os joelhos. Olha que posição! Ele estava prostrado, provavelmente com a testa no solo e entre os joelhos. E a Bíblia não diz, mas nós inferimos, sobretudo com base em Tiago 5, que aquele homem estava orando com instância. Ele fazia uma oração fervorosa. Percebam que mesmo tendo a promessa de Deus de chuvas, o profeta Elias não se acomodou. Ele foi até o Monte Carmelo, aquele monte, o lugar de oração, e fez orações fervorosas para que Deus cumprisse a sua promessa e enviasse chuvas à terra de Israel, o reino do norte. E assim ele orou. E nós vemos então que ele ora e dá ordens ao seu servo moço para que olhasse para a linha do horizonte. O Monte Carmelo ficava próximo ao litoral do mar Mediterrâneo, e olhando este moço para a linha do horizonte do mar, se tinha alguma evidência de chuva. Por 7 vezes esse moço fez isso. Por 6 vezes não viu nada. Não há nada, Senhor. Não há nada, profeta Elias. Elias não desanimou, porque ele já tinha a promessa de Deus. Ele já tinha ouvido a palavra do Senhor, e que o Senhor Deus enviaria chuvas abundantes sobre aquelas terras. E na 7ª vez, o moço do profeta Elias pôde dizer: eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão de um homem. Olha que interessante. O profeta Elias, o homem de Deus, esperava chuvas abundantes.
E aquele moço, servo do profeta, ele viu só uma nuvenzinha, do tamanho da palma da mão de um homem. Ali o profeta reconheceu o sinal de Deus, de que as chuvas abundantes se aproximavam. Imediatamente ele fala então ao moço: vai lá agora, corre para o rei Acabe, fala para ele arrumar os seus carros e correr para Jezreel. Embora havia um palácio principal em Samaria, que era a capital do reino do norte, Jezreel, provavelmente essa planície de Jezreel, tinha um segundo palácio. Então o rei Acabe se arruma com toda a sua comitiva real e parte com seus carros e cavalos, com todo o seu efetivo, para aquele lugar, para Jezreel. Interessante que Jezreel, a planície de Jezreel, foi palco de inúmeras batalhas. A Bíblia diz, lá em Juízes, que Gideão travou a batalha com os midianitas, nessa planície de Jezreel. A Bíblia também diz que o rei Saul, lutou contra os filisteus. Isso está em 1 Samuel. E a Bíblia diz ainda, e isso é do ponto de vista escatológico, lá dos finais dos tempos, em Apocalipse 16, que a batalha do Armagedon, a batalha final, será travada exatamente nessa planície de Jezreel. Enquanto tantas batalhas foram travadas do ponto de vista físico, naquela planície, veja que o homem de Deus estava nos altos montes, numa batalha espiritual em oração. Ele não confiava na força do seu braço, ele não confiava em qualquer homem, ele não confiava em exércitos, em cavalos, mas ele fazia menção ao nome do Senhor, conforme a Bíblia, perante cuja face estou, dizia o profeta Elias. Elias estava na presença de Deus, Elias confiava na palavra do Senhor, ele era obediente, ele era fiel ao Senhor, e era um homem de oração, uma vida de oração fervorosa. E foi assim que aconteceu. E é interessante, porque aparece tantas vezes o número 7 na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, existe um tipo de numerologia bíblica, sem quaisquer misticismos. Mas o fato é que o número 7, geralmente quando aparece nas Escrituras Sagradas, está relacionado a Deus. Porque o 7 é o número da perfeição, é o número da plenitude de Deus e de suas manifestações. E portanto, neste contexto, 7 vezes, que é o tempo ali de oração, e que ele enviava o seu servo, o profeta Elias enviava o seu servo, o moço, para ver na linha do horizonte, no mar Mediterrâneo, se havia alguma evidência de chuva, era exatamente relacionado com essa oração perseverante, essa oração fervorosa. Daí o 7, o número da perfeição. O profeta Elias, ele tinha certeza dessa chuva, porque estava pautado na palavra do Senhor. Ele confiava em Deus. Elias tinha comunhão com Deus, e por meio das orações, de suas orações fervorosas, ele cultivava ainda mais esta comunhão com Deus. Pois bem, as orações foram respondidas. Veja que foram 7 vezes. Somente na 7ª vez houve um sinal de que as chuvas iriam cair. Nós aprendemos muitas coisas nesse texto. Por exemplo, que a resposta da oração fervorosa vem não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Que nós devemos ser perseverantes, orando sem cessar. Que nós devemos orar, entregar as nossas necessidades, entregar os nossos desejos ao Senhor em oração, confiando segundo a sua palavra, se esta oração é segundo a vontade do Senhor, que Ele vai responder, que Ele vai atender, mas no tempo dEle. Então devemos orar com paciência, com confiança, porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você ora segundo a vontade de Deus, você tem a certeza de que Ele vai cumprir. Muito bem. E assim, nós vemos a história deste homem de Deus. Elias ora para que chova. E nós aprendemos algumas lições através desse texto. E eu quero trazer somente 2 lições. Só 2.
Somente 2 lições. A oração, meus irmãos, a oração fervorosa, ela move os céus, ao mesmo tempo em que motiva e cultiva a obediência, tão indispensável à vida cristã. O profeta Elias era um homem de oração fervorosa. É um herói da fé. Mas a Bíblia ela não destaca Elias. O nosso grande herói não é Elias. O nosso herói é o nosso Deus. Porque todos os sinais e prodígios que ocorreram por intermédio das orações fervorosas do profeta Elias, ocorreram não por causa de Elias, mas porque Deus usava o profeta Elias. Deus é todo poderoso. É Ele que faz milagres. É Ele que muda as coisas. É Ele que tem todo o poder. Não é o profeta, não é o pastor, não é o bispo, não é o homem, não é a mulher. É somente o nosso Deus. A oração é vital na vida cristã. Está para a vida cristã a oração, assim como o ar está para a vida humana. Prende a respiração aí por 1 minuto. Assim é a oração na vida do crente. Você não pode ficar nenhum momento sem orar. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Então eu tenho que juntar as mãos, fechar os olhos. Eu vou bater o carro, pastor. Eu não vou fazer mais nada, é só vida de oração, monasticismo, vou me afastar. Não, não é isso. Orai sem cessar aponta para uma vida de comunhão diária com Deus. A oração evidencia a sua comunhão, a sua intimidade com Deus Todo-Poderoso. É isso que a oração indica. O quanto você ora é um termômetro da sua vida espiritual. Quem ora muito, geralmente tem muita intimidade com Deus. Quem vai no secreto do quarto e busca o Senhor, se derrama, abre, rasga o coração, derrama a alma diante do Senhor, acessa o trono da graça por meio da oração, e você tem livre acesso em Jesus Cristo. Esse tem intimidade com Deus. Agora o crente que ora pouco é o crente que não está na presença de Deus. Ele tem dificuldades. Ele confia na força do braço. Ele confia no trabalho, no esforço, nos méritos dele. E ele não pode ver a manifestação do poder de Deus em sua vida. A negligência com a oração é uma das principais causas da estagnação da vida cristã. Se a oração deve ser a força vigorosa de uma vida ou de um ministério cristão, você precisa orar. Nós precisamos orar. Oração é conversa com Deus pessoal, é falar com Deus. Tem pessoas que se preocupam, mas eu não sei falar direito, meu vocabulário é limitado. E a pessoa se acovarda e perde a oportunidade de ser instrumento nas mãos de Deus, porque acha que Deus não vai ouvir a oração do humilde. Bem-aventurados os humildes de espírito, irmão, porque deles é o reino dos céus. Você não precisa ser eloquente, você não precisa ter uma formação acadêmica, títulos, diplomas. Você não precisa fazer uma oração que você nem consegue compreender as palavras, não. Você precisa ter um coração sincero. Você precisa derramar sua alma diante de Deus em oração. Por meio de Jesus Cristo você tem livre acesso ao trono da graça. O véu foi rasgado de alto a baixo. E às vezes Deus ouve até o nosso silêncio. Quando você não tem mais forças para proferir nenhum tipo de palavra. Quando as lágrimas escorrem no seu rosto, Deus está sempre pronto ali para recolher as suas lágrimas. Deus sabe o que passa no seu coração, na sua vida. Ele quer te ouvir. Deus quer intimidade com você. Você precisa, nós precisamos de um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. A exemplo do profeta Elias. Jesus Cristo ensinou a seus discípulos como eles deveriam orar. Vocês se lembram da oração modelo? A oração do Pai Nosso? Você pode até recitá-la, não tem problema, mas não é esse o objetivo.
Jesus ele queria mostrar os elementos de uma oração eficaz. Tem que ter adoração, tem que ter confissão de pecados. Tem sim o momento da súplica, dos pedidos. Então Jesus ensina a orar, ele aponta que não devemos usar de vãs repetições, ele censura as vãs repetições. Tem gente que acredita que pelo muito falar vai alcançar as bênçãos de Deus, o favor do Altíssimo. E eu repito, irmãos, é a simplicidade, é a objetividade. Você precisa orar com um propósito. Tem gente que tem 30 anos de igreja e continua orando como uma criança. Papai do céu abençoa o mundo todo, amém. Como é que Deus vai responder? Como é que você vai testemunhar a gloriosa, poderosa mão de Deus agindo e manifestando o seu poder? Seja específico. Deus cura aquela pessoa. Os médicos desenganaram, mas o Senhor tem todo o poder. Jesus disse lá em Mateus 28, foi-me dado todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é todo poderoso. O nosso Deus continua o mesmo, Ele pode fazer milagres. Não ingesse o Espírito Santo. Não coloque o nosso Deus dentro de uma caixinha. Nosso Deus é soberano, Ele age e faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Cumpre a nós como filhos de Deus, cristãos, genuínos, verdadeiros, tão somente derramar nossas vidas diante do altar do Senhor, com orações, súplicas e sempre com ação de graças. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Cristo Jesus para conosco. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Está passando por um momento de crise e dificuldade? Continue orando. Deus tem propósito nessa circunstância. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. A oração fervorosa ela implica em paixão. Jesus no Getsêmani, Ele que é o padrão por excelência, é aquele que devemos imitar. A vida cristã é exatamente isso, cada dia mais parecer-se com Cristo Jesus. Você se lembra de Jesus no Getsêmani? Ele orava fervorosamente a ponto de seu suor cair como gotas de sangue e se submetia humildemente à vontade soberana do Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E olha que ele ia beber um cálice amargo. Ele ia suportar o peso do pecado de todo mundo. Mas se não for possível, seja feita não a minha, mas a tua vontade. É assim que nós devemos orar, fervorosamente. Ele ia lá buscar ajuda e oração dos apóstolos, os 3 dormindo. Você está dormindo? Ou você está com Jesus orando? Você se lembra de Jacó? Quando ele lutou lá no Val de Jaboque contra o anjo? Em Peniel? É batalha de oração, irmãos. Oração fervorosa. O anjo do Senhor, que é o próprio Deus, transformou o nome de Jacó, usurpador, em Israel. E por meio de Israel, Jacó, seus 12 filhos, as 12 tribos de Israel, povo de Deus. E até hoje, nós temos aqui promessas nas Escrituras Sagradas para o povo de Israel. A oração em público, via de regra, deve ser breve, mas deve ser viva. Deve ser uma oração fervorosa, de coração sincero, no poder do Espírito Santo. E para você orar em público, com poder, você precisa ter uma vida particular de oração. É aquele momento que você fecha a porta do seu quarto, e lá no secreto do seu quarto, em particular, você derrama a sua alma diante do Senhor. Você fala com Deus. Pode falar errado, não precisa falar bonito. Tem que vir do coração, irmãos. Tem que vir do fundo da tua alma. A oração é um exercício espiritual exigente.
Pouca oração é tão condenável quanto nenhuma oração, talvez seja pior. Tem crente que, para apaziguar a consciência, ele ora ali antes de dormir: Senhor, desmaiou. Aí quando ele acorda: poxa, eu dormi na hora da oração, perdoa-me, Pai, e abençoa o meu dia. Aí comecei a comer, não agradeci. E fico orando um pouquinho, conta-gotas de oração. Talvez seja pior do que aquele que não ora nada, porque você quer apaziguar a sua consciência com uma vida de oração infrutífera. E quando você estiver diante de alguma dificuldade, um desafio, quando o inimigo de nossas almas se levantar contra você com força, como é que você vai fazer? E pode ter certeza que Deus vai colocar circunstâncias para te levar para a oração, porque a escola de Deus é diferente, irmãos. Você pensa que a vida cristã é um mar de rosas. Ainda que seja um mar de rosas, tem espinho. Você vai se machucar às vezes. Você vai passar pelo deserto. Você vai passar pelo pântano do desespero. Você vai ter dúvida no coração. E Deus às vezes pode fazer igual fez com Jó, vai tirar tudo da tua vida, para que você entenda que a Ele, somente a Ele, você deve render toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Que você não tem nada nessa vida, tudo pertence a Deus. Até mesmo a nossa vida pertence ao Senhor. É preciso dedicar tempo à oração. O tempo que você dedica à oração é o tempo que você gasta com Deus. Se você não ora, você não fala com Deus, você não tem intimidade com Deus, você precisa orar. Nós precisamos orar. Ninguém pode fazer algo em nome de Deus se não for uma pessoa de oração. Eu posso fazer um curso de bacharel em teologia, PhD em divindade, já viu isso? Mestre, doutor, pós-doutor. Tem gente que é privilegiado na mente, memoriza os 66 livros da Bíblia, conhece as doutrinas, as teorias teológicas, mas não tem, apesar de ter luz na mente, não tem fogo no coração, não ora, não vai no val de Jaboque lutar contra o anjo, não transpira em oração, não tem sinceridade, não coloca a alma no momento em que ora. Aí depois quer pregar aqui no púlpito, aí vai trazer psicologia, vai trazer sugestões, autoajuda, vai pensar na ciência do homem e acha bonito falar termos técnicos, sendo que nós, miseráveis pecadores, precisamos é da palavra de Deus, a palavra viva e eficaz. Nós precisamos é do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do mais jovenzinho que tem discernimento até o mais idoso. Todos nós somos pecadores e estamos separados da glória de Deus, a não ser que você já esteja em Cristo Jesus. Preço para uma vida de oração, uma vida em comunhão com Deus, para que você tenha unção e experimente o poder de Deus, é exatamente isso, essa vida de oração. E eu fiz essa introdução para que a gente pudesse falar a respeito das duas lições que nós aprendemos, pelo menos essas duas lições que nós aprendemos com esse texto e com a vida, o ministério profético de Elias. Guarde isso no seu coração. A primeira lição: Deus muda as circunstâncias por meio da oração. Olha o que eu estou falando aqui segundo a Bíblia Sagrada. Deus muda as circunstâncias por meio da oração. Não chovia por 3 anos e meio em Israel.
segundo a oração fervorosa do profeta Elias. Tiago 5,17 diz: orou com instância para que não chovesse, 3 anos e meio sem chuva, e voltou a chover de igual modo pela oração do profeta Elias. Nós vemos em Tiago 5,18: e orou de novo, e o céu deu chuva. No verso 45 que nós acabamos de ler de 1 Reis 18, caiu grande chuva. Irmãos, 3 anos e meio de seca. E a partir de uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, Deus trouxe chuvas abundantes, chuvas torrenciais àquela região. Quando Deus disse a Elias que ia enviar chuva, 1 Reis 18:1, o profeta não se acomodou, como eu já disse. Ele foi até Acabe entregar a mensagem divina. Depois o profeta Elias subiu ao cume do Monte Carmelo e orou com instância, conforme Tiago 5, orou fervorosamente, e a chuva veio por meio da oração. Sabe o que nós concluímos? Que a oração muda as coisas. A oração muda as coisas. A oração muda as circunstâncias. Embora o poder não esteja propriamente na oração, a oração muda sim as coisas, porque o poder é de Deus. Quando eu falo oração poderosa, é a oração no Senhor. É a oração que cumpre o propósito de Deus. Perceba, o profeta Elias agia em obediência segundo a palavra do Senhor, e Deus usava suas orações fervorosas para mudar as circunstâncias. Cerra o céu, abre as comportas do céu, manda chuvas abundantes, cai fogo do Senhor, tudo por intermédio do profeta Elias e suas orações fervorosas. Deus é soberano. Ele reina e governa, Ele está no controle de tudo e de todos. Nada e ninguém pode frustrar os propósitos de Deus, do Deus vivo e verdadeiro, do Deus que habita os altos céus e que faz tudo o que lhe apraz. Salmo 115:3. Vou dar um exemplo para você entender isso, porque a pessoa pode se confundir. Mas Deus é soberano e a oração muda as coisas? Como é que é isso? Como é que relaciona isso? Vou dar um exemplo para você. Podemos reunir todas as igrejas locais do mundo inteiro, todos os crentes de oração fervorosa, e orar para que Deus não permita que Jesus volte com poder e glória. Pode reunir todo o povo de Deus e orar nesse sentido. Jesus não volta não. Deus vai atender essa oração? Nunca! Por quê? Porque já desde antes da fundação do mundo, Deus, no seu conselho perfeito e sua soberana vontade, já havia determinado que isso aconteceria, isto é, que o Filho de Deus viria, padeceria, morreria no lugar de pecadores, ressuscitaria no 3º dia, subiria aos céus e voltaria para julgar vivos e mortos. Então não adianta orar pelo impossível nesse sentido. Por quê? Porque Deus já determinou isso. A soberania de Deus não anula o poder da oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, Tiago 5,16. E justo aqui não é o perfeito. Justo é aquele que foi justificado pela fé em Jesus Cristo. Somos nós, filhos de Deus. Não confiamos em nossa própria justiça, mas na justiça de Cristo. A nossa ousadia... Sabe quando a gente entra na biqueira para pregar o Evangelho? Tem um bandido lá armado e você não teme? Não é porque você é o super-homem, a Mulher Maravilha. É porque você vai na autoridade e no poder do Deus soberano, do Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Amém. Somente por isso. Só por isso, irmãos. Sabe aquela pessoa que está no fundo do poço, dependente químico, matou, roubou, adulterou, se prostituiu. A sociedade diz: não tem mais jeito. Quando Deus vai lá e leva um de vocês, um de nós, para estender a mão, dar um abraço,
dá um banho na pessoa, coloca a roupa e Deus ainda veste com vestes brancas. E essa pessoa tem vida espiritual e vida transformada no poder de Deus. Nós confiamos nesse Deus. Nós cremos nesse Deus. E eu quero trazer uma informação que talvez venha abalar a sua fé. Não é nem um segredo, nada místico não. Em Tiago 5, 17 e 18, nós aprendemos que eu e você, nós, pessoas comuns, podemos orar de maneira tão poderosa quanto o profeta Elias orava. Você acredita nisso, irmão? Eu vou mostrar para você aqui na Bíblia Sagrada. Veja bem, a Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias era sujeito a medos, dúvidas, limitações. E nessa série de mensagens bíblicas sobre o profeta Elias, nós vamos ver, no próximo domingo, se Jesus não voltar, nós vamos ver o profeta Elias em outra circunstância. E eu penso que Deus faz isso sempre com um propósito. Porque imagina, só mostra o homem perfeito. Nossa, esse homem é Deus. Não, nós vamos ver depois o profeta Elias em depressão, agoniado, angustiado, pensando em dar cabo da própria vida. Um homem que orou de maneira simples e fez fogo do céu cair e consumir o holocausto, que trouxe o povo de Deus de volta à adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Ele também vai ter dificuldades. Então Tiago diz que nós somos, o profeta Elias, ele é semelhante a nós, ele é sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas lutas. Eu entendo que nós podemos orar com o mesmo poder que o profeta Elias, mas tem uma diferença. Sabe qual a diferença de Elias para muitos de nós? É que Elias orava fervorosamente. Elias orava com instância. Ainda quando tudo dizia não, ele ainda podia continuar orando, porque ele confiava em Deus. E às vezes nós não fazemos isso. E é por isso que não testemunhamos das manifestações gloriosas do poder de Deus. A oração não pode mudar o que o Senhor determinou desde toda a eternidade, conforme o conselho de sua soberana e perfeita vontade. Mas a oração pode mudar sim as circunstâncias. Isso quer dizer que Deus determina os fins, mas também determina os meios. Isso quer dizer então que a oração muda as circunstâncias e as coisas, se assim for da vontade de Deus. Por isso Deus muda as circunstâncias por meio da oração. O Senhor atinge os seus propósitos perfeitos por meios e atitudes, por exemplo, como a oração. E assim, de certa forma, nós podemos cooperar com o Senhor Deus para que a sua vontade seja manifesta na terra como é no céu. Lembra lá da oração do Senhor? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Entendeu? Nós precisamos orar. Se Deus muda as circunstâncias pela oração, como filhos de Deus devemos buscar o Senhor em oração fervorosa em todas e quaisquer circunstâncias da vida. Quando nós somos negligentes com uma vida de oração, talvez você acabe prorrogando uma grande bênção que Deus poderia fazer na tua vida ou na vida de outrem. Então não se esqueça dessa primeira lição. A oração muda as circunstâncias. A oração muda as coisas. Tá bom? A segunda lição, para encerrarmos. A oração deve expressar a verdadeira adoração, que é exatamente o título da nossa mensagem. A oração expressa a adoração. A oração como expressão da adoração. O profeta Elias é o exemplo de um verdadeiro adorador. E como é que eu sei disso? Nós podemos verificar em seu ministério profético que ele buscava em primeiro lugar a sua glória. Buscava sempre em primeiro lugar a glória de Deus. Diante do reino de Israel contaminado pela idolatria, Elias se manteve incontaminado. Ele veio das florestas de Gileade e ele veio fazer a vontade de Deus, cumprir segundo a palavra do Senhor.
trouxe a mensagem que o Senhor determinara e fazia as orações para que Deus movesse os céus. As orações do profeta Elias revelavam aquilo que estava em seu coração. Ele queria adorar a Deus. E ele queria trazer Israel de volta para a adoração ao Deus verdadeiro. Esta era a prioridade número 1 de todo o ministério do profeta Elias. As orações do profeta Elias eram motivadas pela adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Então, quando falamos em oração como adoração, a ideia é que o propósito número 1 da oração não são as nossas necessidades e os nossos desejos. Oração de adoração implica que a oração não tem como propósito número 1 as nossas necessidades ou desejos, mas o propósito de glorificar a Deus, de encher a terra com a glória do Altíssimo. O propósito correto para qualquer oração, como tudo na vida cristã, é buscar a glória de Deus. Domingo passado nós estudamos 1 Reis 18:37. Lembra lá no Monte Carmelo? Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus. Por mais que Elias orasse para que Deus fechasse as comportas do céu, não tem chuva. Por mais que Elias orasse para que o Senhor mandasse fogo do céu, por mais que Elias orasse para que o juízo de Deus viesse sobre aqueles que afastavam o povo de Deus, Israel, da presença e dos caminhos do Senhor, os profetas de Baal, ainda assim, a prioridade número 1, propósito maior em tudo que o profeta Elias fez, foi exatamente buscar a glória de Deus. Quando caiu o fogo do Senhor, vocês se lembram o que aconteceu no Monte Carmelo? O povo de Israel que estava assistindo a tudo aquilo ali, caiu com o rosto em terra. Só o Senhor é Deus! O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Deus foi glorificado. Oração como expressão de adoração é reconhecer que só o Senhor é Deus, demonstrando o respeito e a honra devidos a Deus, numa atitude de submissão humilde. Você deve orar sempre com o propósito correto, que é glorificar a Deus em primeiro lugar, em quaisquer circunstâncias, irmãos. E somente depois disso é que você pode esperar os benefícios da oração. E eu quero dar um exemplo, para que você evite qualquer tipo de oração com motivação egoísta, porque nós estamos sempre sujeitos a orarmos com intenções egoístas. Eu vou dar um exemplo. Talvez haja alguém aqui nessa circunstância, uma mulher que tem um marido não crente, mulher crente, cujo marido não é crente. Ela ora, ela jejua, às vezes não pode vir na igreja porque o marido não deixa. Às vezes briga com o marido porque ela quer dizimar. E há aquele sofrimento, aquela dor, e ela ora: Deus, salva o meu marido, Senhor. E vem na reunião de oração, e vem na noite de oração, e vigília. E vem no Monte Carmelo, sobe no monte, e ora, e jejua, e busca pelo marido. Qual a motivação do coração? É que Deus seja glorificado? Ou é acabar aquela tormenta lá em casa? Qual é a motivação? O propósito é que o Senhor receba toda a honra, toda a glória pela salvação do marido que era inconverso, e ele se converte pelo poder de Deus? Ou é simplesmente tem um acompanhante, porque ela não dirige, ela precisa do marido para dirigir o carro e trazer ela para a igreja? Qual é o propósito do teu coração, dos seus momentos de oração? E eu não estou dizendo que não é legítimo, que não é genuíno, que você busque pela salvação de alguém, que você busque pela cura de alguém, que você busque o melhor trabalho, o melhor estudo, que você busque todas as suas necessidades, satisfazer os seus desejos. Não tem problema, é genuíno, desde que não seja contra a palavra de Deus. Mas em primeiro lugar,
Senhor, salva o marido, para que o Senhor seja glorificado. Deus, cura aquela pessoa enferma, que está com câncer, que está com diabetes, para que o teu nome seja exaltado. E Deus responde se Ele quiser. Não vem colocar Deus contra a parede, irmãos. A igreja não é um self-service. Eu venho ali, o consumismo, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, mas aqui eu não gosto, então eu vou procurar em outro. Não. Você não vem para ser servido aqui na igreja, você vem para servir. Propósito correto em quaisquer circunstâncias da vida cristã, inclusive na oração, é buscar a glória de Deus. Como seres humanos, nós fomos criados à imagem de Deus. Portanto, nós devemos refletir a glória dele. O propósito maior de todo ser humano é glorificar a Deus. Sabe, os filósofos, os estudiosos, os doutores, eles procuram o sentido, o propósito da vida. Nós, pessoas simples, nós já temos. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus. É ter comunhão com Deus para todo sempre. É para isso que viemos para este mundo. Mas nós precisamos de arrependimento e fé. É a conversão. Se nós não nascermos de novo, obra regeneradora do Espírito Santo, nós não temos vida espiritual, então nós não buscaremos as coisas espirituais. Foi por isso que Jesus morreu no meu e no teu lugar. Porque eu e você somos incapazes de obedecer perfeitamente à lei de Deus. É um padrão altíssimo de moralidade. Para nós não dá não. A gente joga a toalha. Mas Jesus, o Filho de Deus, veio a esse mundo, obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Não tem pecado em Jesus. E o inocente morreu no lugar de culpados como eu e vocês. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Vida eterna não é somente vida sem fim. Você gostaria de viver eternamente nessa terra desse jeito? O Brasil é a crise, o mundo quanta crise. Não, vida eterna é vida sem fim também, mas é vida abundante, é vida com qualidade, é vida na presença de Deus. Assim como o profeta Elias orou pela conversão de Israel idólatra, para a glória de Deus, nós podemos orar por vidas perdidas, para que o Senhor as salve para a sua glória. E se você hoje é filho, é filha de Deus, Deus foi glorificado por isso, a glória dele. Não foi aquele pastor, ou aquele irmão, aquela irmã que te evangelizou, não foi, irmão. Ali ele foi só instrumento, ela foi só instrumento. A glória é de Deus. Deus foi exaltado, Deus foi honrado. Só em Jesus podemos glorificar a Deus. Só em Jesus podemos adorar o Deus vivo e verdadeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amém. A oração muda as coisas. A oração muda circunstâncias. E a oração deve expressar a verdadeira adoração. E é isso que Deus busca. Verdadeiros adoradores. Os olhos do Senhor estão a passear por sobre toda a terra, buscando verdadeiros adoradores. Homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite para a glória dele, em nome de Jesus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Como é bom saber que somos instrumentos em Tuas mãos. Como é bom reconhecer no profeta Elias que o Senhor é um Deus Todo-Poderoso. Como é bom reconhecer a Tua mão poderosa através da vida de tantos homens e mulheres que foram instrumentos para a Tua glória, Deus. Seja aqueles heróis da fé registrados na Bíblia Sagrada, outros da história da igreja e até nos dias de hoje,
Meu Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor usa homens e mulheres pecadores. Como é maravilhoso saber que o Senhor podia resolver tudo isso por meio de Jesus Cristo, tão somente, de anjos. Mas não, aprove ao Senhor, conforme o conselho de sua soberana e perfeita vontade, escolher homens e mulheres pecadores para realizar a grandiosa obra da salvação. Nós temos um privilégio grandioso de proclamar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muito obrigado, Deus. Se hoje temos o nosso nome escrito no livro da vida, a glória é do Senhor. Muito obrigado, Deus, e usa-nos para ouvirmos o clamor do mundo, para olharmos para os campos que estão brancos, para buscarmos as almas perdidas para a glória de Deus. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa a negligência com a vida de oração. Ó Deus, permita que tenhamos momentos específicos de oração, possamos falar com o Senhor, abrir nossos corações. Deus, talvez haja entre nós pessoas passando pelo vale da sombra da morte, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão aflitas, abatidas, angustiadas. Senhor, em nome de Jesus, alcança esta pessoa, Pai, derrama o bálsamo sobre a vida dela, dá a tua paz que excede todo entendimento, dá o teu amor, Senhor, em nome de Jesus, que ela se sinta confortada, que ela se sinta amada por Ti, Deus, porque é isso que a Tua palavra diz. Em nome de Jesus, continua abençoando a Tua igreja e o Teu povo, de modo que possamos ser sal e luz no mundo para a glória do Senhor, hoje e até a volta do Senhor Jesus, quando então poderemos transpor os portões celestiais. E assim, meu Deus, como diz a Tua palavra, não haverá mais choro nem pranto, não haverá mais morte, não haverá mais miséria. Nós poderemos na eternidade Te louvar pelos Teus grandes feitos e Te adorar por quem Tu és, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus invisível, mas o Deus real. Louvado seja o nome do Senhor. Te agradecemos por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus seja louvado.